Presidente do Paraguai visita hoje o Senado. Crise na Venezuela. Conflitos nas ruas não param e senadores brasileiros se manifestam sobre o assunto. E Comissão de Direitos Humanos discute hoje o trabalho infantil e o escravo. Hoje é segunda-feira, 21 de agosto, e esses são os destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, muito bom dia. O plenário do Senado pode votar esta semana a proposta de emenda à Constituição que transforma os agentes penitenciários em policiais. Também deve ser definida uma posição quanto à crise da Venezuela. A população venezuelana tem saído às ruas quase diariamente. Os protestos contra o presidente Nicolás Maduro têm gerado muita violência. O país enfrenta graves problemas econômicos que provocam embates entre as forças políticas. A polarização também acontece aqui no Brasil. O plenário do Senado tem na pauta 2 requerimentos divergentes em relação ao conflito no país vizinho. Um pede o voto de censura a Maduro, com o argumento de que o presidente da Venezuela tem adotado posturas arbitrárias e afrontado princípios democráticos. O Senado precisa se manifestar, senhor presidente, censurando o que nós estamos acompanhando com enorme preocupação na Venezuela, com essa escalada de violação aos direitos individuais, à liberdade de imprensa e de expressão e, sobretudo, o pleno e normal funcionamento das instituições daquele país. Já o outro requerimento cria uma comissão de senadores para ir até a Venezuela tentar mediar o conflito. Acho que nós não podemos, um país como o Brasil, ficar indiferente ao que está ocorrendo, mas também não pode assumir uma posição de escolher um lado e ficar de um lado ou de outro, que isso não ajuda. Um país como o nosso tem que ser bombeiro e não incendiário nesse processo, tem que ser mediador. Outro assunto que deve tomar conta das discussões no plenário durante a semana é a transformação da carreira de agentes penitenciários em carreira policial, criando as polícias penais em níveis federal, estadual e distrital. A proposta de emenda à Constituição está pronta para ser votada em primeiro turno. A nossa proposta vem preencher uma lacuna existente no sistema de segurança pública nacional, propondo assim a criação da Polícia Penal para que as polícias militares sejam, inclusive, liberadas de outros serviços que hoje elas executam dentro e fora dos presídios. Então, nesse esforço de melhoria da segurança pública brasileira, esse seria um passo importante. A Comissão de Assuntos Sociais começa na quarta-feira a analisar o Estatuto da Segurança Privada. Vamos conversar sobre a agenda das comissões com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Fragoso, bom dia. Bom dia, Tiago. Um bom dia a todos. Esse projeto é um projeto que teve origem no Senado e foi enviado para a Câmara dos Deputados. A ideia inicial era criar um piso nacional para os vigilantes. Mas na Câmara dos Deputados resolveram ampliar essa proposta. Ela se tornou uma matéria complexa e extensa que trata de todos os pontos da segurança privada, incluindo a proteção patrimonial e o uso de armas de fogo por agentes de segurança privada. A proposta regulamenta a atuação das empresas de transporte de valores de segurança privadas e cria ainda regras para a segurança nos bancos. Serão incluídos no detalhamento de todas essas atividades os serviços de vigilância patrimonial, segurança de eventos, segurança armada em transportes coletivos, com exceção da aviação, monitoramento e rastreamento eletrônico, transporte de valores e segurança no perímetro de presídios. Mas, nesse caso, só poderá ser feita essa atividade por empresa privada se o presídio tiver uma gestão compartilhada com empresas, ou seja, parceria público-privada, e os agentes de segurança privada não poderão exercer aquelas atividades que são típicas de agentes penitenciários, como contenção de rebeliões e aplicação de medidas disciplinares. Em todos os casos, a Polícia Federal é que vai autorizar o funcionamento e vai fiscalizar a atuação dessas empresas de segurança privada, além de determinar o uso e permitir ou não o uso de armas de fogo por seus agentes. O novo projeto ainda permite que empresas criem o seu próprio quadro de seguranças e estende essa permissão para condomínios, para prédios de apartamentos e de salas comerciais.
O projeto exige que todos os bancos tenham um plano de segurança aprovado pela Polícia Federal e tenham ao menos 2 seguranças armados, alarme monitorado e fechadura eletrônica com alarme programado com um cofre programado para abrir somente por horário. No transporte de valores para os bancos, o transporte deverá ser feito por carros fortes e deverá ser protegido por pelo menos 4 vigilantes. Um deles deverá usar equipamentos de filmagem e transmissão de imagens e sons. Para ser vigilante, será preciso ter 21 anos e ser brasileiro, apresentar exame de saúde física e mental, além de certidão negativa de antecedentes criminais. Serão direitos dos profissionais o porte de arma de fogo em serviço, seguro de vida e ainda assistência jurídica por atos praticados durante o trabalho. Agora, Fragoso, na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça, lá pode ser debatida uma matéria que obriga os presos a arcar com o custo das tornozeleiras eletrônicas. Quais são os detalhes dessa matéria? Exatamente, a Comissão de Constituição e Justiça encerrou na última semana a discussão de 2 projetos do pacote de segurança pública e já pode votar na próxima reunião. Um deles é esse do senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, que prevê que o preso deve pagar pelo custo de manutenção da sua tornozeleira eletrônica. O senador lembra que há uma fila de espera em vários estados para a tornozeleira, muitas vezes por falta de recursos do estado, e que o custo mensal varia de R$ 167 até R$ 660 com a manutenção do equipamento. A Lei de Execução Penal prevê que, no caso do preso trabalhar, ele deve usar parte do seu salário para ressarcir o Estado com suas despesas. A relatora, a senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, ela incluiu punições para aquele preso que não pagar pela manutenção da tornozeleira, incluindo a regressão do regime, até mesmo a revogação da permissão para a saída temporária ou prisão domiciliar. Ela incluiu, no entanto, uma ressalva a isenção de pagamento da tornozeleira, mas apenas para aqueles presos que comprovarem que não têm condições de arcar com esses custos. O outro projeto que foi discutido e está pronto para ser votado é do senador Raimundo Lira e ele prevê o aumento das penas para os crimes praticados com o uso de tocaia perto da casa das vítimas ou dentro ou até 100 metros perto de escolas. As penas serão aumentadas no caso de homicídio, por exemplo. Essas condições tornam o crime homicídio qualificado com penas que variam de 12 até 30 anos de prisão. Tá certo. Muito obrigado, Roberto Fragoso, trazendo as informações aí das comissões para essa semana. Obrigado, um bom dia para vocês. Ok. Vamos agora conferir a agenda das comissões do Senado para esta segunda-feira. A Comissão de Direitos Humanos faz, às 9 horas, audiência pública sobre o corte orçamentário e a inviabilização do combate ao trabalho escravo infantil. Às 3 horas da tarde, na CPI da Previdência, haverá também audiência pública com representantes de fiscais agropecuários, de auditores da Receita Federal, entre outros especialistas. E às 6 da tarde, a Comissão de Relações Exteriores realiza o 10º painel do ciclo de debates sobre o Brasil e a ordem internacional. E hoje o tema será a integração e as alianças estratégicas no limiar da terceira década do século XXI. Cooperação ou conflito? E o presidente do Senado, Eunício Oliveira, recebe hoje, ao meio-dia, a visita do presidente do Paraguai, Horácio Cartes. O encontro será no Salão Nobre, com transmissão aqui pela TV Senado. O presidente paraguaio vem ao Brasil em busca de investimentos, após ter sancionado lei para atrair grandes empresas brasileiras para o país vizinho. O governo federal espera economizar R$1 bilhão já no ano que vem, com a adesão de cerca de 5 mil servidores do Executivo ao programa de desligamento voluntário. A jornalista Eni Monteiro conversou sobre esse assunto com o consultor legislativo do Senado, Vitor Pinheiro. Um plano de demissão voluntária é eficaz como uma medida de ajuste fiscal? Olha, como as colocações que foram feitas, ela é uma medida talvez inicial. Mas é óbvio que uma política de ajuste fiscal de longo prazo demanda medidas mais ousadas do que essa. Como o próprio governo divulgou pelo Ministério do Planejamento, não há uma estimativa muito concreta de quanto se espera economizar com essa medida. Então, nós estamos ainda no campo mais dos estudos e expectativas do que algo concreto, mensurável concretamente. Dá para fazer uma comparação entre o momento atual e os outros momentos em que foram feitos também planos de demissão voluntária nos governos Collor e Fernando Henrique? Nós temos as
comparação, né? Tivemos planos anteriores lá na década de 90 e era um momento também de crise fiscal, de ajuste, né? De redução do tamanho do Estado naquele momento. Só que o que nós observamos na prática depois desses planos é que, primeiro, o Estado acabou contratando muita gente depois, mudando sua política de contratação de pessoal, e muitos desses servidores que aderiram aos programas de demissão voluntária se arrependeram, ingressaram na justiça com ações judiciais e muitos conseguiram retornar por diversas razões. Então, o cuidado que você tem que ter com esse momento é para que o plano funcione da medida que ele é esperado, e não gere os mesmos problemas que nós tivemos no passado. Esse plano de agora, ele é atrativo para o servidor público? Olha, o PDV especificamente, ele tem um incentivo da remuneração adicional, né, da indenização que o servidor vai receber de 1,25 remunerações por ano de efetivo exercício. É um incentivo razoável? Até que é. Mas, pelas razões que o governo apresenta, a ideia é que o servidor saia do serviço público e monte sua empresa, monte seu negócio, vá desenvolver suas atividades privadas. Então, é importante que seja muito clara a forma de como isso será feito, como será paga ao servidor, para que seja um estímulo efetivo realmente à saída do serviço público. Agora, tem também a opção dele continuar no serviço público com uma jornada reduzida. Isso seria mais interessante para o servidor? Há um ponto específico na medida provisória que pode chamar a atenção dos servidores, né? Há a possibilidade de redução de jornada, o servidor continua trabalhando normalmente no serviço público com uma jornada menor e com um salário proporcionalmente menor. Mas uma das vedações hoje que nós temos ao servidor público é de tocar o seu próprio negócio, administrar a sua empresa. Com a adesão a esse regime de jornada reduzida, essa vedação deixa de existir. O servidor vai poder continuar trabalhando com uma carga reduzida no serviço público, mas vai poder administrar a sua própria empresa. Então, isso talvez, possivelmente, chame a atenção dos servidores que partam para abrir suas empresas, tocar os seus negócios, reduzindo a carga paulatinamente, né, no serviço público. Agora, isso não gera nos servidores uma sensação de que a culpa pela crise econômica é deles, assim, eles estão sendo penalizados com esse plano de demissão voluntária? O que nós temos observado do governo é uma tentativa em diversas frentes de tentar reduzir gastos de todas as naturezas, né, de gastos com o pessoal. Nós tivemos essa medida provisória com essas medidas, com essas propostas, e essa semana foram divulgadas possíveis novas medidas de reestruturação de carreiras. Então, realmente, o momento orçamentário e financeiro que nós vivemos aponta a preocupação do governo de imediato fazer tudo o que tiver ao alcance dele. Agora, é claro que a culpa, enfim, né, pelo gasto, pelo prejuízo, não é de uma instituição, de um conjunto de pessoas só. Tem que ser feita, como foi colocado na matéria, uma análise de longo prazo. Tem que ser feito um pensamento de reestruturação da máquina administrativa brasileira. Algo que se começou a fazer na década de 90 e tem se tentado fazer a passos lentos ainda na administração pública. Eu acredito que esse movimento de repensar, de reestruturar a administração pública brasileira pode oferecer realmente os benefícios de longo prazo que a gente espera. A subcomissão temporária do Estatuto do Trabalho realizou na última sexta-feira a primeira audiência pública. O Estatuto vai ser uma alternativa à reforma trabalhista sancionada em julho pelo presidente Michel Temer. A subcomissão foi criada pela Comissão de Direitos Humanos para elaborar o anteprojeto do Estatuto do Trabalho, que será apresentado no dia 30 de abril de 2018. No dia seguinte, 1º de maio, começa a ser discutido com a sociedade. Mas, antes disso, o anteprojeto também será discutido. Estão programadas 16 audiências públicas, inclusive fora de Brasília. Serão convidados sindicalistas, magistrados, membros do Ministério Público, empresários e especialistas. A primeira audiência foi na sexta-feira. O senador Paulo Paim resumiu o que será o Estatuto do Trabalho. A ideia é a construção de uma carta social trabalhista que coloque o Brasil em um novo patamar das relações laborais com direitos e benefícios equilibrados, ou seja, ele é uma ousada possibilidade para harmonizar os interesses das classes, trabalhadores e também dos empregadores. É um sonho, porém não utópico. Os participantes criticaram a reforma trabalhista e defenderam a elaboração do Estatuto. Essa reforma trabalhista é uma aberração. Eu vou contar o porquê que ela é uma aberração. Porque o Brasil, infelizmente, eu sou da área de gestão, nós temos um problema muito sério no Brasil. A lei é feita, mas não tem nada de planejamento para essa lei ser colocada de imediato em prática. Então, dão 6 meses. Mas mesmo 6 meses não consegue colocar. Está aí
que a lei entra, se não me engano, em prática 12 de novembro, e eles estão fazendo a necessidade de uma MP para resolver aquilo que eles não conseguiram resolver. Chegou a hora, e Vossa Excelência está de parabéns por ter capitaneado esse processo de nós darmos uma resposta à altura ao que aconteceu. E essa resposta à altura pode sim ser o Estatuto do Trabalho, um projeto responsável que vai dialogar com a sociedade da base para a cúpula e que vai consertar diversos equívocos cometidos pelo projeto de lei que resultou na Lei 13.467. Essa reforma aí, que como muito bem disse o senador Paim, é um estatuto do empregador, né? É uma reforma trabalhista do empregador para favorecer o empregador. Ela nada tratou para impedir a precarização que a terceirização no Brasil empreende. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, www.senado.leg.br/tv. Bom dia para você e até amanhã.